Oremos. Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre das vossas misericórdias, santificai-nos pela vossa constante proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos, fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com eles multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai,
Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua, os corações me esqueceram como morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provocado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança no trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre,
Dirigiu preces e súplicas, como forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu, mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Disse o Senhor que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Disse o Senhor. Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele encontrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retiram. Assim, se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada, que guardava a porta, disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus
a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então, Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então, Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o, de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim, se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e o sumo sacerdote te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer,
porque se fez Filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilato disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre eles: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim, se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então, pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um
e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então, José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então, tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas, em faixa de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim, um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, a liturgia deste dia da paixão do Senhor merece de cada um de nós um momento de reflexão. Antigamente, nesse dia, não se varria a casa para fazer comida, muito tranquilos, trabalhar quase nunca. Hoje os mercados estão abertos como se fosse um dia normal. Muitas casas de comércio abertas como se nada acontecesse. Como no tempo mesmo que Jesus morreu. E hoje é um dia exclusivo, que não deveria se fazer muita coisa a não ser meditar as dores daquele que deu a vida por nós, as dores ao nosso redor. Uma vez que esta estadia nesta terra, nesse corpo, é passageiro, só fica de essencial aquilo que nós então identificamos com aquele que amou-nos e amou-nos até o fim, a ponto de dar a sua vida em resgate a todos nós. Assim, as leituras de hoje, ela nos faz e nos remete a uma reflexão profunda. Primeira sobre o servo, na segunda o sacerdote que se oferece uma vez por todas, e o Cordeiro sem mancha, que tira os pecados do mundo, oferecido por nós, morre na cruz. Assim, a primeira leitura é do capítulo 52 do profeta Isaías, de 53 e 12. Aqui vemos um poema do servo de Deus. E esse servo, então, ele é reprovado, ele é rejeitado, ele tem dor, mas existe alguém que está de braços dados com ele, que não deixa ele esmorecer, nem ficar muito apavorado. Vejam, levando esse servo anônimo para os nossos dias, quantas pessoas hoje vemos que se sente sozinha, não tem aliado, não tem auxílio. Olha, quando o texto nos fala de um servo anônimo,
é eu, é você, somos nós. Então, todos deveríamos ser confortados por essa leitura, onde Deus está de mãos dadas com cada um. Não deixa nenhum dos seus a ficar na solidão, na solitária. Então, é bom aqui estabelecermos 3 pontos essenciais dessa leitura. Primeiro, Deus pronuncia um oráculo de resposta a esse servo. Talvez ele clamou, talvez ele até em alguns momentos também fraquejou, mas Deus então oferta a ele as mãos, o auxílio. Eu estou do teu lado. Num segundo momento, o grupo anônimo fala do sofrimento do servo. Então eles comentam: nossa, como aquele sofre, parece que ele é inocente. Outros ainda pensam diferente. E no terceiro ponto, a intervenção de Deus para com este servo. Deus intervém para então cuidar dele, para o defender. Então não existe nenhum servo que trabalha para Deus ou que faça para Deus que fica sozinho nos momentos difíceis. Assim, o servo é o retrato do povo que sofre. Então esse servo é o retrato. O que é retrato? Vejo numa foto o meu retrato, aquilo que sou. Depois, esse servo, ele é visto como um maldito, um desgraçado, o pior dos homens. Por quê? Para os judeus, aquele que sofresse então era um que não era abençoado por Deus. Ele tinha feito, e o sofrimento seria como a vingança do próprio Deus. Mas este servo é inocente. E por que ele sofre? Aí então nos remete talvez no hospital do câncer, quando a gente veja pequenos meninos inocentes, careca, sofrendo. Mas por que ele está fazendo isso? Na cabeça de alguns fala assim: mas ele fez maldade. Mas se ele é inocente como esse servo, por que ele sofre? Por que o servo inocente sofre? Então, meus queridos irmãos e irmãs, Deus permite, pois o limite humano é de cada um. Não existe 2 iguais. E o que é para um passar é só para aquele. Tiramos aqui predestinação e também aqui outro dito que as pessoas dizem: você nasceu para esse fim, vai morrer assim. Destino. Não existe destino nem predestinação. Tira isso fora. Existe alguma coisa, algum momento para cada um de nós. Isso nós não sabemos. Até porque quando parte um menino de 35 anos da nossa paróquia, mas é tão novo. Por quê? Por que tão novo? É por isso, bode expiatório. É por isso. É por isso. Então filosofamos amplamente sobre a situação. Onde vamos chegar? Lugar nenhum. Porque nem teológico, nem científico, nem filosófico, em nenhum sentido tem uma resposta para nossa irmã a morte. Logo, o importante para nós é estarmos aí de maneira bem preparada, uma boa confissão, reconciliados com nossos irmãos, porque Deus não larga das nossas mãos, mas nós com facilidade largamos das mãos daqueles que pensam diferente. Essa é a nossa lógica humana. Mas Deus, através desse servo sofredor aqui, nos convida também a sermos mais fiéis a Deus, ao nosso compromisso
e o auxílio dos nossos irmãos e irmãs. Vemos que Deus, então, aqui é solidário com aqueles que sofrem. Deus não abandona os que sofrem, tá bom? E continua aí, então, a alimentar em cada um a esperança. O Evangelho de hoje de São João, capítulo 18, 1 até o 19, 42, que são 2 capítulos, João tem algumas peculiaridades que nos fazem refletir profundamente sobre Jesus. Destacaria 4 pontos. Primeiro, o Mestre Jesus é doador da vida nova. Uma vez que João começa e termina no jardim. O jardim, nós sabemos que lá fora colocada Adão, o novo Adão, no jardim. João termina no último versículos que Jesus foi enterrado no jardim sozinho. O velho Adão, colocado no jardim na solidão. Era só para ele. E ele então abraçou o pecado e contagiou com ele. O novo Adão, Jesus, ele está no jardim sozinho, mas o objetivo dele é nos arrastar para o céu. Jesus ensina de modo de possuir a vida, e esse modo de Jesus nos ensina a possuir a vida nada mais é do que doar a vida. Nós sabemos que uma pessoa, quando abre a mão, sim, há a possibilidade de perder tudo que tem, mas há a possibilidade de entrar mais. Por que a gente comunga assim? De mãos abertas. Você já viram alguém comungar assim? 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 Não, é assim. Deus nos nutre sempre. Ele não só nos deu a vida quando ainda éramos pecadores, mas constantemente Ele nos alimenta quando a gente é capaz de abrir a mão, o coração. Aqui está o sinal da doação perene, uma doação que não se cansa, não se acaba. Nós, às vezes, parece que não temos tanto uma perenidade no nosso doar, no nosso dar. E este, Jesus, ele então é capaz de dar sempre, e não enjoa, e não se cansa, sempre. Segundo ponto, o texto de hoje demonstra e revela a hora de Jesus. Tudo está consumado. Então, quando Jesus inclina a cabeça, ele entregou tudo, não só o corpo, o sangue derramado por nós, mas agora entrega também o Espírito. Ou seja, não ficou nada para ele. Nós, costumeiramente, a gente dá um pouquinho, mas sempre tem que sobrar mais para nós. Deus dá tudo o que tem e ainda dá o Espírito. Então, João nos ensina, através desse texto, que é preciso saber, então, doar um pouquinho mais, um pouco daquilo que talvez na realidade temos. E a hora de Jesus provoca-nos um julgamento. Qual é o julgamento? Ou decidimos por Jesus, ou permaneçamos naquilo que somos. Então, refletir Jesus nos convida então a tomar uma decisão. Eu vou com Ele ou fico do jeito que estou? Esse é o julgamento. É essa reflexão da qual somos convidados a fazer diante de um Deus que doa-nos tudo e devolve então o Espírito para Deus. Terceiro ponto, Jesus é o verdadeiro e único Rei. Ou seja, todo aquilo que Ele fora fazer manifesta então
aqui o amor de Deus. Até porque, quando fora condenado, ambos ali sentiram dificuldade em condená-lo, porque ele disse a verdade, ele defende a verdade, ele libertou com a verdade. E aí então alguém perguntou: o que é a verdade? A verdade, Jesus aponta para ele em João 8,36. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É Jesus. Ou ainda em João 14,6, destaco, tiro o caminho e também a vida. Eu sou a verdade. Então, quem segue Jesus sabe quem está seguindo, sabe que é a verdade. Por que questioná-lo? Então, não encontraram nenhuma suposta para a condenação dele. Ele nos remete na primeira leitura no servo inocente. E esse servo inocente não guardou para si sua vida, mas a deu para nós. Assim, ele veio trazer para o mundo uma capacidade de amar mais. E Jesus então declara sua realeza. Realeza não como pompa, coisas e outras mais, não com a coroa de ouro nem de prata, coroa de espinho, não com os mantos, com a luva de pompa, sapato de pompa. O sapato e as luvas de Jesus foram os pregos dos malfeitores. Não tinha nada de rei, não tinha nada de poder, não tinha nada de triunfalismo, tinha uma doação de um servo. Assim, somente os reis da época que sentavam no trono tinham servos, bastante concubinas, mulheradas, servos e mais servos, era e tinha o privilégio do perfume. No entanto, este rei que não se destaca pela pompa, pelo poderio, tem o mesmo mérito na terra dos reis, porque ali tinha 30 quilos de perfume para passar no seu corpo. E Nicodemos então lameia o corpo de Jesus com esses 30 quilos de perfume caríssimo. Ali Jesus então manifesta a sua realeza, conquistada e não comprada, e não exigidas de cima para baixo, conquistada na sua humildade. Assim, vemos que as roupas dos reis eram multiplicadas, andavam todos pomposos. A de Jesus, na cruz, rasgam, deixam nu e reparte para os maus. Então veja, este é o rei do qual todos nós estamos aqui hoje, celebrando a sua paixão. Assim, meus queridos irmãos e irmãs, Nicodemos então prepara o noivo para as núpcias, ou seja, é a noiva, é o céu. Agora ele está preparado para então festejar para sempre o casamento com o céu, por amor a nós. Assim, João não destaca esquerda nem direita. Ele quer que todos pensem que Jesus é igual aos demais. Uma vez que, se a gente pega Deuteronômios 25, ele vai dizer que aquele que morre na cruz é um desgraçado maldito, é um excluído por Deus, amaldiçoado por Deus. Logo, a nossa reflexão fala de quem? Jesus, que morreu como qualquer um outro na cruz, condenado, de braços abertos, pregado na cruz. Então João deixa bem claro que Jesus veio para ser igual aos homens. E a resposta disso então vamos ver na carta aos Hebreus, que depois continuarei. E Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele morre durante a preparação da Páscoa, porque
já existia a Páscoa, oferecia cordeiros, animais. Agora, Jesus é o ofertante e é a oferta. Ele se dá por amor. Assim, meus queridos irmãos e irmãs, é interessante que Jesus, então, agora derrama seu sangue em favor da humanidade para a remissão da humanidade. Nenhum osso quebraram. Ele é o pão descido do céu, como nos diz João 6, de 36 seguintes. E assim, a carta aos Hebreus, no capítulo 4, a 14, 16 e 5 e 7, vai completar aquilo que está no terceiro ponto que eu já disse. Ele é o sacerdote perfeito de Melquisedeque, que dá-se uma vez por todo como cordeiro sem mancha, para substituir todos os animais. Tudo que é animais, então, pararam de oferecer, porque oferecia, mas sempre tinha de oferecer. E Jesus, uma vez que entra no Yom Kippur, oferece para sempre, eternamente. E a cada Santa Missa, nós repetimos: fazer isto em memória de mim. E aqui está o sinal mais profundo da nossa fé: refletir nascimento, também os feitos, a morte, condenação e ressurreição do nosso Deus. Por isso, Ele suporta os sofrimentos. Ele é digno de fé, porque é o sacerdote misericordioso. Ou seja, na sua essência está a misericórdia. Não como um acidente como em nós. Ora somos, ora não somos. Em Jesus é sempre, para sempre. Amém. Vamos neste momento para a oração universal. Pela Santa Igreja, oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz, a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Amém. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor. Que a Igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Pelo Papa. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, o Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado e conserve são e salvo à frente de sua Igreja, governando o povo de Deus. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todas as ordens e categorias de fiéis. Oremos pelo nosso bispo, Dom Jeremias,
por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno, todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Pelos catecúmenos. Oremos pelos nossos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que por nossos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade de sua Igreja todos que vivem segundo a verdade. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno, todo-poderoso, que reunis o que estás dispersos e conservai o que estás unidos, velai sobre o rebanho do vosso Filho, e que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo. Por Cristo nosso Senhor. Pelos judeus. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno, todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão, os seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, e que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Pelos que não creem no Cristo. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos.
Deus eterno e todo-poderoso, vós que criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achasse repouso, concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernimento, os sinais da vossa bondade, e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenha a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus, oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado e em vós se achasse repouso, concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único e verdadeiro Deus e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos poderes públicos, oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhe dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração, os seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, e por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Por todos os que sofrem provações, oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pelas seguranças dos viajantes e transuentes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que lutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam a sua aflição, seja quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos com amor, e confiança, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, e enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. E neste momento que rezemos pelo mundo, uma oração universal, peçamos a paz em todos os lugares, de maneira especial, nos lugares que os jovens se encontram, para que possam viver com equilíbrio e não seja sinal de tristeza para as mães. Rezemos pela paz. Juntos, bem bonito e bem forte. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. meus queridos irmãos e irmãs, felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Duas filas no meio, saindo para o corredor, ali saindo também, tá bom? Eu quis comer esta ceia agora, pois vou morrer, já chegou minha hora. Comei, tomai, é meu corpo e meu sangue que dou, vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Comei, tomai, é meu corpo e meu sangue que dou, vivei no amor, eu vou preparar a ceia
O pão é meu corpo imolado por vós, perdão para todo pecado. Comei, tomai, é meu corpo e meu sangue que dou. Vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Comei, tomai, é meu corpo e meu sangue que dou. Vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. E vai nascer do meu sangue a esperança, o amor, a paz, uma nova aliança. Comei, tomai, é meu corpo e meu sangue que dou. Vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Comei, tomai, é meu corpo e meu sangue que dou. Vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. E vou partir, deixo o meu testamento. Vivei no amor, eis o meu mandamento. Comei, tomai, é meu corpo e meu sangue que dou. Vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Comei, tomai, é meu corpo e meu sangue que dou. Vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. De Deus virá o Espírito Santo, que vou mandar para enxugar vosso pranto. Comei, tomai, é meu corpo e meu sangue que dou. Vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Comei, tomai, é meu corpo e meu sangue que dou. Vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Vou partir, deixo o meu testamento. Vivei no amor, és o meu mandamento. Comei, tomai, é meu corpo e meu sangue que dou. Vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Comei, tomai, é meu corpo e meu sangue que dou. Vivei no amor, eu vou preparar. Vou partir
ti deixo meu testamento. Viver no amor, eis o meu mandamento. Comei, tomai, é meu corpo e meu sangue que dou. Vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Comei, tomai, é meu corpo e meu sangue que dou. Vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a paz dos que labutam. Chegam até nós as preces dos que clamam na sua aflição, seja quais forem os seus sofrimentos, para que se alegre com as provações, com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentemos um pouquinho. Então essa celebração, ela tem 3 momentos. É a palavra, é a oração universal e é a adoração da cruz. Em silêncio, continuemos e vamos para o 3º momento da adoração. O 3º momento exige de nós, hoje pastoral, alguns cuidados. Eu queria uma toalha, 2 toalhas bem fortes mesmo. Esses paninhos são fracos. Pega 2 toalhas. A cada um que der o beijo no Cristo, uma toalhinha vai passar só no corredor do meio, adoração com muita devoção, piedade. Pode beijar, vai ter cada um tranquilamente, um beija, álcool, outro beija, álcool. Vamos fazer a coisa bem bonitinha mesmo, porque agora, com os cuidados, a gente pode então abusar um pouquinho. Então a cada um passa com todos cuidado e com muita piedade para si. Outro
Um vai ficar de um lado, outro vai ficar do lado, e agora vamos lá para então começar ainda em silêncio e devoção. Bem molhadinho, para a gente não ter perigo à nossa saúde, tá bom? Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Então agora eu vou segurar. Pode beijar à vontade depois de eu beijar e passar o álcool, tá bom? Povo meu que te fez eu, dizem que te contristei, que podia povo meu que te fez eu, dizem que te contristei, porque a morte me entregaste, em que foi que te faltei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, Tende piedade de nós. eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Preparei-te bela terra, tua cruz para o teu rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, Tende piedade de nós. eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Preparei-te bela terra, tua cruz para o teu rei.
Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Bela vinha eu plantara, tu plantaste a lança em mim. Águas doces eu te dava, foste amargo até o fim. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Flagelei por ti o Egito, primogênito matei. Porém me flagelaste, entregaste o próprio rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Eu te abri o mar vermelho, me rasgaste o coração. A Pilatos me levaste, eu levaste pelas mãos. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, Tende piedade de nós.